Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da UBE. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu à Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, como vocês vão ver, esse objetivo tem muito a ver com o nosso entrevistado de hoje, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Telles, Renata Palottini, Ana Maria Martins e Ricardo Ramos, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que não pode estar presente neste exato momento, mas que daqui a pouco vai estar aqui conosco. Podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Desde o início da quarentena, todas as terças-feiras, às 19 horas, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem ao vivo via Zoom, como está acontecendo nesse exato momento. Elas são transmitidas pelo YouTube, como está acontecendo agora. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. E as entrevistas ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. O entrevistado de hoje é o jornalista e escritor Ricardo Viveiros. Em 2015, eu vou começar de 2015, depois eu faço uma breve passagem pelo passado e já chego ao presente novamente. Em 2015, ele foi homenageado em sessão solene da Câmara dos Deputados pelos 50 anos de jornalismo. Na juventude, atuou no teatro, na TV, no cinema e se envolveu na luta contra a ditadura militar, pela qual foi perseguido, torturado e exilado. No retorno ao Brasil, depois da anistia, se envolveu na campanha das Diretas Já. Seu conjunto de matérias sobre direitos humanos, em 1986, lhe rendeu a medalha da Organização das Nações Unidas, a ONU. E esse prêmio reflete uma vida de luta pelos direitos humanos e pela liberdade. Em 89, ele foi um dos embaixadores do projeto Cooperação Global para um Mundo Melhor, pela Brahma Kumaris University, com sede na Índia, em conjunto com a ONU, mais uma vez. Nessa iniciativa, ele esteve ao lado de ninguém menos que Paul McCartney, Sua Santidade o Dalai Lama e Desmond Tutu. É empresário de comunicação, fundou e dirige desde 1987 a Ricardo Viveiros e Associados, oficina de comunicação, uma das maiores empresas no setor de capital 100% brasileiro. Agora voltamos ao ano de 2015, no qual, além de receber aquela homenagem pelos 50 anos de jornalismo, ele obteve o título de Notório Saber, na área de Educação, Arte e História da Cultura, que é um programa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse título equivale ao doutorado estrito sensu. É autor de 49 livros, 49, né, Ricardo? 49 livros, poeta em 6 deles, com destaque para Doces Beijos Amargos, que mereceu inspirado prefácio de Dom Paulo Evaristo Arnes, e O Poeta e o Passarinho, com prefácio do Ziraldo. Nada menos do que isso. Boa noite, Ricardo, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de entrevistar você. Pode dar sua boa noite para o pessoal, suas boas-vindas. É uma alegria para a UBE ter você aqui. Boa noite a todos, em especial a você. Meu muito obrigado à UBE, meu muito obrigado a todos os colegas e não colegas que estão nos assistindo agora, prestigiando aqui esse meu bate-papo com você. É bom ouvir tudo o que você disse generosamente, mas o importante é que eu sou um escrevinhador. Essa é a profissão, esse é o ofício, e é isso que eu gosto de fazer, e é isso que eu faço há 53 anos, tanto no jornalismo quanto na literatura. E eu costumo dizer que o jornalista que eu sou acabou ensinando o escritor que eu me tornei a escrever. Eu aprendi muito e continuo aprendendo no jornalismo, como também na literatura. O aprender é uma coisa eterna, e eu dou muito valor a isso, a esse tipo de oportunidade, quando, no final, eu vou, com certeza, além do que aprendi com você durante o papo, aprender também com todos os que vão fazer suas perguntas. Muito obrigado à UBE, muito obrigado a você, e é uma honra estar sendo entrevistado por um professor.
Obrigado, Ricardo. Ricardo, a gente tem uma primeira pergunta que a gente faz para todo mundo, que é para você, se você puder, contar para nós a sua história como leitor, como é que você chegou, como é que se deu esse encontro com a leitura, e depois como é que esse encontro com a leitura virou, como é que você se tornou um escrevinhador, como você acabou de falar, né? Como é que você chegou à escrita. É a tua história de leitura e de escrita, se você puder contar para a gente. Então, eu sou filho de um casal tipicamente brasileiro. Por quê? Porque são os dois, pai e mãe, descendentes de imigrantes. O meu pai, descendente de dinamarqueses com italianos, e no lado dinamarquês, uma influência judaica, e do lado da minha mãe eram espanhóis. E os meus avós, os meus bisavós, dos dois lados, eram pessoas que davam muito valor à cultura e à educação. Então, eram pessoas que tinham quadros, que tinham esculturas, que tinham livros, que tinham discos, que iam a teatro, a ópera, a balé, a cinema, enfim, cada um na sua época, com a tecnologia, plataforma de cultura que havia à época, e que sempre foram muito preocupados com os melhores colégios, a melhor educação. Viagem não era entretenimento, viagem era para aprender, para ir ao museu, para ir ao monumento, para conhecer os edifícios históricos. E meu pai sempre dava uma aula antes de cada viagem, explicando o que íamos ver, desde o que era o país até o que se passa naquele país, na economia, na política, na sociologia, na agricultura, enfim. Então, eu fui gerado e criado num ambiente onde a primeira preocupação era a cultura e a segunda era a educação. E eu, pequeno, antes de ser alfabetizado, eu era um menino muito chato, porque eu vivia perguntando o que está escrito aqui, o que está escrito aqui. E como a minha mãe em casa lia muitos livros para mim, e eu até fiquei sabendo que meu pai lia para mim na barriga da minha mãe. Ele lia livros quando eu estava indo na barriga. E depois eles liam para mim desde pequeno, mas eu não achava suficiente. Eu acho que eu já era jornalista e eu desconfiava que eles podiam não estar lendo o que estava escrito. E eu queria ler o que estava escrito, o que o autor escreveu. E aí a minha mãe me alfabetizou em casa. E eu, quando fui para a escola, para o antigo pré-primário, eu já fui lendo e escrevendo. E aí, naquele tempo, eles já me passaram para o primeiro ano primário, já me passaram depois logo para o segundo, porque eu atrapalhava a aula, porque eu já sabia ler, já sabia escrever e etc. E lá em casa tinha o cantinho da leitura, que era uma estante com livros e que eu ia lendo e trocando, e eu ia à livraria comprar livros e tal. E naquele tempo, o funcionário da livraria, o vendedor, era um sujeito culto, que entendia, que lia livros. Ele não era um vendedor de livros. Ele era, antes de ser vendedor, um grande leitor de livros. E ele discutia o livro, ele explicava, dava sinopse, comentava e tal. E era uma delícia ir numa livraria e conversar com um vendedor de livros. Então, eu passei por isso em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio, mas fui criado... Meu pai era industrial da área farmacêutica, e abria as filiais do laboratório, ele ia, a gente foi morando por aí, viajava muito e tal. A minha mãe era atriz de teatro, meu pai industrial farmacêutico, mas os dois muito comprometidos com cultura e educação por herança de família e tal. E aí, desde pequeno, eu fui me apaixonando pela leitura, e eu gostava de ler. Quando eu tive acesso à revista em quadrinhos, eu não achei graça, porque eu queria imaginar as coisas. E a revista em quadrinho não deixava, ela trazia um texto, mas já trazia a imagem do texto pronta. E eu passei pela revista em quadrinhos, mas eu voltei para o livro.
E daí, para começar a escrever bem na escola, a fazer redações interessantes, a professora elogiar, ganhar prêmio de melhor redação e tal, e a começar a escrever. E aí foi, não parei nunca mais. Maravilha. Ricardo, bom, são quase 50 livros, né? Então é difícil de falar de cada um deles. Então eu escolhi um, que é O Poeta e o Passarinho, por uma série de motivos. É o seu livro mais vendido, certo? É o livro mais vendido. Então, é o seu livro mais vendido, acho que mais de 30 mil exemplares, né? Alguma coisa perto disso. É um livro elogiado pelo Fábio Lucas, que foi presidente aqui da UBE. É um livro elogiado pelo Frei Beto, entre muitos outros, e com prefácio de ninguém menos do que o Ziraldo. Então, eu queria que você falasse um pouco do livro, desse livro especificamente. Depois, se você quiser, a gente pode falar de outros. Eu escolhi esse, porque me parece ser um livro especial. E depois, Ricardo, eu vou falar um pouco desse número, porque 30 mil exemplares é muito livro, né? Então, aí depois a gente podia falar um pouquinho sobre esses números teus, né? Mas vamos começar falando desse livro especificamente. Vou mostrar aqui na tela para o pessoal. Pode falar, ele está aqui, ó. Esse livro aqui, Poeta e Passarinho. Então, esse livro ele é um livro curioso, né? Um livro que me deu e continua dando muita alegria, muita satisfação. Para você ter uma ideia, esse é um dos raros livros editados no Brasil cujo autor viajou o país inteiro fazendo noites de autógrafos, estado por estado, fazendo palestra em escolas, em universidades. Esse livro foi premiado pelo Itaú Social, que adquiriu cerca de 5 mil exemplares e distribuiu no seu programa pelo Brasil inteiro. Enfim, esse livro teve essas pessoas que você disse, teve Tatiana Berlim, que teve acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, da Academia Paulista de Letras, da Academia Mineira de Letras, que me honram muito, porque são pessoas competentes, capazes, estudiosas, enfim. Então, esse livro tem uma história curiosa, curiosíssima. Foi o único livro que eu não quis escrever. Isso é absolutamente curioso, né? Eu tenho tantos livros, eu tenho vários livros que estão em 8ª edição, 6ª edição, 5ª edição, que venderam muito, que tiveram nas listas de mais vendidos da Veja, da Folha, do Estadão. Agora, esse livro foi o único livro que eu não quis escrever. E aí você me pergunta, mas como é que você escreveu o livro? Né? É a pergunta que todos estão pensando. Muito bem, eu perdi um filho de 26 anos e uma netinha de 7 meses num desastre de carro, um sujeito bêbado, alcoolizado, de noite, chovendo, descendo uma ladeira, avançou um semáforo e bateu no carro do meu filho e matou meu filho e minha neta. E eu fiquei desorientado naquele momento, e a única coisa que eu sabia fazer, se eu fosse um jardineiro, eu teria plantado flores. Se eu fosse um músico, eu teria composto aí no piano, no violão, uma canção e tal. Mas o que eu sabia era escrever. E o meu desabafo foi esse livro. Foi um desabafo. Eu não queria escrever um livro. Eu fiz um desabafo. Escrevi, fechei. Eu tenho em casa 3.500 livros, meti no meio de um livro e botei na estante e esqueci, perdi. Muito bem. Passados 20 anos, eu fazendo uma mudança, quando eu vou tirar os livros para botar na caixa para mudança da casa, cai esse papel, eu abro, leio e tomo um susto. Porque era um texto que eu escrevi, mas que não parecia que eu tinha escrito, parecia que era outra pessoa. E, de fato, naquele momento que eu escrevi, eu era outra pessoa. E aí eu fiquei emocionadíssimo e tal, e guardei com todo carinho. Agora eu não perco mais e tal, se bem que eu nunca tinha procurado. Guardei. E aí eu recebi a visita, encontrei um artista plástico fabuloso, um aquarelista brilhante, que é o Rubens Matucci,
e que é autor de livros também e tudo. E aí nós estávamos batendo um papo, uma conversa franca, aberta, e saiu o assunto de perda. E aí ele, porque a gente está ficando velho, a gente vai perdendo e tal, e para lá, para lá. E aí ele falou assim, mas criança é bom porque criança não perde nada. Eu falei, perde sim. O meu filho do meio perdeu o irmão quando tinha 3 anos. A minha netinha, que eu acabei criando como filha, perdeu o pai quando tinha 7 anos. O meu neto perdeu o pai quando tinha 1 ano. E criança perde a professora que ela adora, porque ela passou de ano, mas ela queria ficar com a professora do ano anterior, que ela era apaixonada. A criança perde o vizinho que muda, o amiguinho, perde o vovô que morreu, e perde sim. Eu vou até te mostrar um texto que eu escrevi sobre perda de criança. Aí peguei o texto e dei para ele. Ele leu o texto, se apaixonou e sumiu com o texto. Tempos depois, ele me telefona e fala assim, vem aqui no meu estúdio. Eu fui lá. Cheguei lá, isso que você mostrou aí agora, eram umas 12 pranchas em papel de arroz japonês, pintado aquarela, com lápis de cor alemão, de cera, fantástico. Um negócio maravilhoso, eu tomei um susto. Aí ele virou para mim e falou, olha, são as ilustrações do seu primeiro livro infantil. E aí veio uma explicação. Eu já tinha 50 e tantos anos e nunca tinha escrito livro infantil. Eu sempre fui bom contador de história, os vizinhos, os coleguinhas dos filhos, todo mundo sentava à volta, tio, conta história. E eu sempre contei umas histórias malucas, misturava o Peter Pan com a Alice, misturava o Chapeuzinho Vermelho com a Branca de Neve. Eu sempre gostei de inventar história. E todo mundo me cobrava um livro infantil. Você conta bem história, escreve um livro infantil e tal. Eu disse, não, é muita responsabilidade escrever para criança. O adulto, ele lê e ele tem discernimento e diz, não, isso é uma porcaria, isso não vai mudar minha vida. Ou ele lê, gosta, diz, olha, isso mudou minha vida e tal, tal, tal. Agora, a criança não. Então, eu sempre tive muito respeito, como jornalista, com o que eu falo, com o que eu escrevo. Eu trabalhei em rádio, TV, jornal, revista, uma carreira típica, não por mérito, por necessidade, correndo sempre, trabalhando. E eu sempre tive muita responsabilidade com que eu poderia influenciar as pessoas. E criança é mais sensível. Eu falei, não. Aí eu falei, não, isso não é livro nenhum. E eu estava até pensando como é que eu ia pendurar aquilo na minha parede. Né? Eu falei, vou furar a parede toda, vou fazer 12 quadros, um negócio maravilhoso, né? O trabalho do Rubens Matuque. Ele, é o seu livro? Eu falei, não, não. Já arrumei editora, já tem editora. Eu falei, de jeito nenhum. Isso foi um desabafo, isso, eu não escrevi isso pensando em livro e tal, tal, tal. Mas ele me falou tanto, insistiu tanto, que eu, com medo, falei, escolhi alguns escritores, a Tatiana Bellic, a Eva Funari, a Cissa Alves Pinto, o Ziraldo, e mandei o livro. Mandei o livro, não, mandei o texto. Ele disse assim, pelo amor de Deus, dê uma opinião. As opiniões que vieram foram ótimas, todas favoráveis, generosas. E o Ziraldo já me mandou o prefácio do livro, eu nem pedi. Ele já mandou, falou, olha, já fiz e tal, aquele jeito dele e tal. E o Ziraldo não faz prefácio para ninguém, nem pagando, nem encomendando. Bom, aí eu fiquei emocionado, falei, não é que eu escrevi um livro infantil, não é que eu vou deixar publicar, e com medo ainda. Mas psicólogos, psicanalistas, pedagogos opinaram favoravelmente sobre o livro e tal. Eu falei, bom, então a Eni Maia da Biruta, que é uma educadora fantástica, tem uma editora que é um sonho, publicou o livro. E o livro estourou a boca do balão, como a moçada fala. Foi um sucesso, lancei pelo Brasil inteiro, dei entrevista no Brasil inteiro. Já passa da centena de escolas que indicaram o livro para trabalho escolar, e eu fui e participei. E coisas fantásticas. Em Salvador, nunca me esqueço, a professora muito inteligente
deu o livro para trabalho, as crianças fizeram o livro e o desafio qual era? Inventar um final diferente. Olha só. Você sabe que tinha final melhor que o meu? Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz esse final tão bom assim, tão perfeito, tão fantástico? E o livro continua aí, é um sucesso. Fiquei conhecido pelo livro. Eu já tinha feito livros, assim, livros de história do Brasil, que eu levei 12 anos pesquisando, desde a Espanha, Portugal, Salvador, Rio, São Paulo, 12 anos pesquisando e tal. São livros de sucesso, vende e tal, mas eu sou conhecido. Outro dia eu estava numa livraria, fui comprar um livro, aí, quando eu fui passar o cartão de crédito, o moço do caixa olhou e falou: o autor do Poeta e o Passarinho. Então, eu acabei ficando conhecido por causa desse livro. O único livro que eu não quis escrever. Maravilha. Ricardo, vamos falar, então, um pouco desses números, né? Esse é um livro, esse é o teu livro mais vendido, mas não é o único, né? Você vendeu bastante livro. Eu tenho aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, O Menino que Lia Nuvens, cerca de 5.000 exemplares, né? Não, só esse ano, em janeiro. De janeiro a maio desse ano, em plena pandemia, eu tomei uma surpresa, a editora outro dia me pagou direitos autorais. Quando eu olhei, foram 4.800 livros vendidos desse O Menino que Lia Nuvens, só de janeiro a maio. Esse livro já vendeu mais de 15.000 exemplares. E um dos principais agentes de vendas desse livro foi o Clube de Leitura, né? E aí, no ano passado, você recebeu o diploma de membro honorário da Academia Paulista de Educação e apresentou a tua visão de educação. E eu acho que essas coisas podem conversar, né? Quer dizer, o fato desses livros venderem bem e essa tua, eu não sei, esse teu otimismo e essa tua capacidade de acreditar que é possível formar o leitor no Brasil. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, dessa tua visão da educação e da formação de leitores. Olha, a vida é muito engraçada, né? E repórter anda, repórter circula, repórter vai para lá, para cá, vai na favela, vai no bairro do Rico, vai no bar, vai na indústria, vai no comércio, vai na agricultura e tal. Eu aprendi com um grande jornalista, colega, o Ricardo Couto, também autor de livros, uma coisa curiosíssima. Quando você chega numa cidade pequenininha do interior, do lugar mais remoto, do estado mais longínquo, e estão as casas todas bonitinhas, caiadinhas, pintadinhas, assim, a fachada, aquela cidade é uma cidade que não tem problema econômico, financeiro, e o pessoal é feliz. Aí eu falei, Ricardo, por quê? Aí ele respondeu pelo seguinte: o primeiro dinheiro que o cara ganha, ele compra uma TV, depois ele compra uma geladeira, ele compra um fogão bonito, ele vai comprando. Compra celular, compra bicicleta e tal. Quando ele não tem mais nada para comprar, ele vai lá e pinta a fachada da casa. Né? Então, são curiosidades da vida de um jornalista, né, que a gente vai descobrindo. Então, eu andando pelo Brasil, eu conheço 114 países e conheço o Brasil inteirinho, trabalhando como jornalista. E você vai em cidades que o sujeito não tem condição de viver, você fica impressionado. O sujeito tem lá a casinha miserável dele, tem as coisinhas dele e tal. Aí você fica imaginando, como é que esse cara vai ler um livro? Eu, quando publiquei meu primeiro livro, foi um concurso que eu ganhei. Eu ganhei um concurso e o concurso dava a publicação do livro. Isso foi em 1968. Aí eu fiquei emocionadíssimo. Eu sou um autor, eu sou um escritor, eu publiquei um livro. Mas, ao mesmo tempo, quer saber, eu fiquei preocupadíssimo com a responsabilidade. Eu falei, esse coitado desse editor
vai ficar com esse livro encalhado no armazém. Eu preciso ajudar esse homem a vender esse livro. Porque também eu vou ser um autor de um livro que ninguém leu, que só foi publicado porque ganhou um prêmio. Sabe o que eu fiz? Botei o livro debaixo do braço e comecei no bairro que eu morava a visitar escola por escola. Chegava na escola e dizia assim: bom dia, eu quero falar com a professora de português. Naquele tempo era assim, hoje é língua portuguesa. Aí diziam: olha, aquela senhora ali. Aí eu ia lá e dizia assim: como vai, a senhora? Vai bem? Tudo bem? Olha, eu queria perguntar, a senhora dá livro para trabalho dos alunos? Dou. De quem? Ah, do Gonçalves Dias, do Machado de Assis, do Essa de Queiroz. Aí eu perguntava: e eles vêm aqui discutir com os alunos, conversar com os alunos no dia da entrega do trabalho? Aí ela falava: claro que não, já morreram, onde já se viu? Eu dizia: bom, é o seguinte, aqui está meu livrinho, a senhora lê. Se a senhora gostar, a senhora indica e eu me comprometo a vir aqui discutir meu livro com os alunos no dia da entrega do trabalho. Olha, isso é uma boa ideia, eu vou ler seu livro. E aí telefonava e dizia: olha, gostei do livro, estou indicando. E o senhor veio aqui fazer a palestra. Lá foi eu, fazia a palestra. E assim foi vendendo, esgotou, tirou uma segunda edição. E aí eu comecei, que nem na internet hoje, não tem seguidores na internet. Você tem lá o seu Instagram, você tem lá o seu Facebook, você não tem seguidores. A fulana tem 1 milhão de seguidores, Beltrana tem... Eu tenho seguidores. Tem gente que tem meus 48 livros autografados na prateleira. O cara faz questão de não perder nenhum. Tem alguns que ele não deve gostar, provavelmente. Outros sim, mas ele quer ter todos, ele é meu seguidor. E aí formei um público, e esse público compra livros num país que as pessoas não têm dinheiro para comer, para comprar remédio, para estudar, para ir a ter acesso à cultura, a viajar, enfim. Mas a pessoa dá um jeito de arrumar aquele dinheirinho para comprar o livro. E aí você faz trabalho com escola, você faz palestra, você dá entrevista. O autor, ele é, às vezes, muito vaidoso. Ele se coloca lá na torre do seu castelo de autor e não quer conviver, não quer participar, não quer... Eu não. Me chama na escola pública, eu vou, me chama na escola privada, eu vou, me chama na universidade, eu vou, me chama no Rotary, no Lions, no sindicato, na associação, no condomínio do prédio, eu vou. E aí as pessoas conversam, gostam, as pessoas compram o livro e vai. De repente, você tem um público. Mal, sem comparação, né? O Chico Buarque não tem quem compra o disco do ano dele, todo ano ele dança um disco, Roberto Carlos, o cara vai lá e compra. Tem um cara que compra o teu livro, segue. Ele é seu seguidor igual da internet, igualzinho. Lá de trás, que não tinha internet, ele vem seguindo e acompanhando. Então, o livro também tem uma necessidade de marketing. E a vaidade do escritor impede, porque ele não pode se envolver com o comercial. É feio. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho preconceito de nada. Eu quero que todos leiam o meu livro. Se eu pudesse imprimir e distribuir grátis, eu faria isso com muita alegria. Ô, Ricardo, e você é autor de gêneros, de muitos gêneros, né? Você tem livro sobre história, aquele livro encantador que eu tenho aqui sobre a história de Santana do Parnaíba, não sei depois se quiser falar. Muita biografia, né? Literatura para crianças e jovens. Algum deles você acabou de contar aqui, né? Que literatura para crianças e jovens você começou a escrever com o Poeta e o Passarinho. Algum desses gêneros te realiza mais como escritor ou cada um deles tem o seu charme, o seu prazer? Ou alguns são mais trabalho, assim, metódico, e outros são mais, não sei, mais prazerosos? Como é que é isso? Olha, eu vou falar e as pessoas vão dizer que eu estou fazendo o tipo. Todos eles, sem exceção, foram por inspiração. Aí você vai dizer: não, espera aí.
e a família do Laudo Natel, que procurou você e contratou você para escrever a biografia do Laudo Natel. Eu não aceitei pelo dinheiro. Eu fui investigar, eu fui pesquisar, eu fui ver o Laudo Natel do futebol, São Paulo, o Laudo Natel do Bradesco, um grande banco privado, o primeiro banco a ter marketing, a tirar o gerente do fundo, passar para frente, a pagar a conta. Quem inventou isso tudo? Foi o tal do Laudo Natel. Quem construiu o Morumbi foi o tal do Laudo Natel. E aí o Laudo Natel, governador tampão, quando caçaram o Adhemar, depois governador de fato, aí o episódio com o Maluf. Que história interessante, vou aceitar. E aceitei, fiz, e o livro é um sucesso. Esse é um dos que mais vende. Ele é adorado. Não é por mim, é por ele. Morreu agora, esse ano, lamentavelmente, às vésperas de fazer 100 anos. Aliás, alguns anos atrás, eu até me emociono lembrando isso, eu fui visitá-lo, ele olhou para mim e disse assim: você cuida da saúde? Eu falei: cuido. Você faz check-up? Eu falei: faço. Você está bem? Sua pressão, colesterol, ácido úrico, triglicérides, açúcar? Eu falei: peraí, o senhor está achando que eu estou... O senhor está me olhando, o senhor sonhou comigo que eu morri? O que aconteceu? Ele falou: não, é que eu não quero que você me decepcione, porque você é o primeiro nome da lista do meu aniversário de 100 anos. Então, é esse tipo de gente interessante que você escreve uma biografia, claro que com inspiração, claro que com alegria, claro que com prazer. Eu fui professor 25 anos. Sabe qual era a minha alegria? Ver o aluno bravo porque a aula terminou. Quando eles não ficavam chateados, para mim era uma decepção. É que eu tinha dado uma aula ruim. Uhum. Então, você, quando faz biografia com prazer, e biografia o que é? Trabalho de jornalista. Biografia é investigação, é pesquisa, é entrevista. Toma tempo. Em média, eu levo 8 meses para fazer uma biografia. Em média. Dá um trabalho danado. Ô, Ricardo, e não é a hora de uma autobiografia? Eu preparando essa entrevista, eu preparando essa entrevista aqui, eu encontrei as informações e as tuas histórias. Só para o pessoal aqui, você conviveu com Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, João Cabral, que você me contou que foi seu amigo pessoal. Estou indo para Portugal agora em novembro, a convite da Universidade de Lisboa, para dar uma palestra sobre João Cabral e passar uma semana dando curso, fazendo seminário sobre João Cabral e Clarice Lispector. Então, não é a hora de contar essas histórias todas por escrito? Conta algumas aqui para nós, não, mas melhor, é a hora de contar por escrito. Melhor que isso. Eu tenho história com Brizola, com Lula, com Montoro, com Mário Covas, com Carlos Lacerda. Eu tenho história com artistas. Né? O repórter ele entrevista muita gente. Né? Eu tenho uma história fantástica que me está sempre presente. Né? Eu era moleque e o Carlos Drummond de Andrade já era um senhor. Né? E ele trabalhava no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, ali no Castelo, aquele prédio lindo, prédio modernista e tal, e ele ia a pé até o jornal, escrevia a crônica dele, depois ficava no ponto do ônibus, pegava o ônibus e atravessava o aterro do Flamengo para ir para a casa dele em Copacabana. E eu trabalhava no jornal e ele era um sujeito muito fechado, muito calado, muito quieto. Parecia antipático, não era. Mas como ele era fechadão, todo mundo tinha um pouquinho de medo. Ele era o grande Carlos Drummond de Andrade. Eu já escrevia poesia, mas escondia, tinha uma pastinha lá na última gaveta e tal.
E eu nutria o sonho que, se um dia ele me desse confiança, ele me deixasse falar com ele, quem sabe eu não mostrava minhas poesias e ele opinava, me dava uma aula, me ensinava e tal, tal, tal. Aí o que eu tramei? Eu tramei o seguinte: eu vou regular meu horário com o dele, vou descer, ficar no ponto do ônibus, vou pegar o ônibus com ele, quem sabe eu sento do lado dele, quem sabe um dia ele puxa a conversa comigo, porque eu aqui na redação, eu sou um anônimo. Ele é o Cosmo de Andrade, ele entra, sai, todo mundo, olha lá o poeta. Agora eu, ninguém dava nenhuma bola, eu entrava, trabalhava, saía, não era ninguém, né? E aí eu comecei a regular o meu horário e pegar o ônibus com ele, mas nada de acontecer o tal diálogo. Um dia, eu estou no ponto do ônibus, do lado dele, ele vira para mim e diz assim: você pensa que eu sou idiota? Eu falei: não, eu penso que o senhor é um sábio. Não, você pensa que eu sou idiota. Você acha que eu não estou vendo que você está me seguindo? Quem está lhe pagando para me seguir? E já eu vou explicar por que a desconfiança dele. Aí eu falei: não, ninguém está me pagando. Aposto que você não mora em Copacabana. Não moro mesmo, moro aqui em Santa Teresa. E pega o ônibus e atravessa o aterro. O que você está querendo? Você está me seguindo. Quem está lhe pagando para me seguir? Eu falei: não, ninguém. Mas por quê, então? Eu falei: olha, é o seguinte, eu escrevo poesia. E eu nutro o sonho de lhe mostrar. Ué, precisa toda essa bobagem? Por que não me entrega as poesias de uma vez e tal? Dia seguinte, eu peguei a pastinha de poesia, fiquei em pé na porta esperando ele chegar. Ele chegou e entreguei, ele ainda desconfiado comigo e tal, e sumiu. Aí, tempos depois, ele voltou e fez uma crítica absolutamente favorável e me ensinou muito. E eu me lembro que eu perguntei uma coisa para ele. Eu perguntei assim, depois que ele fez a crítica favorável, eu fiquei emocionado, né? Eu virei para ele e disse: qual é a receita para escrever bem? Ele respondeu para mim, sério: é não escrever. Aí eu fiquei uma semana pensando o que o homem quis dizer com isso, caramba. E entendi que quanto mais claro, objetivo, direto, quanto mais simples você for, melhor. Né? É o Cassiano Ricardo. Né? A simplicidade é tudo e pronto, é o haikai japonês. Né? Enfim. Então, esse episódio com o Cosmo de Andrade, anos depois eu fui descobrir o porquê. Ele já tinha morrido. Descobriram que ele tinha uma amante. Então, com certeza, ele achou que alguém, a mulher, sei lá, estava me pagando para vigiar ele e descobrir onde é que ele ia. E ele ia para casa, coitado. Eu sei porque ele saltava na rua dele e eu saltava adiante e voltava. Gastei uma fortuna de ônibus, uma fortuna, ainda bem que eu tinha recurso. Né? E o João Cabral você conheceu, desculpa, Ricardo, o João Cabral você conheceu no exterior? O João Cabral eu conheci em Portugal. Uhum. Conheci em Portugal, era uma figura maravilhosa, uma figura suave, bem-humorada, inteligente. Eu convivi muito com Vinícius de Moraes, eu convivi muito com Tom Jobim, e tenho histórias com esses políticos todos, né? O Adhemar, o Brizola, o Lacerda, o Juscelino, até recente, o Mário Covas, enfim. Então, a vida do repórter permite, isso não é vantagem, isso não é mérito. Você é obrigado a entrevistar as pessoas, como também eu viajei para 114 países, a maioria das vezes trabalhando, viajei muito a passeio também, mas é a oportunidade que você tem de conhecer pessoas, lugares, de conversar, de saber. Eu tive a oportunidade de conhecer escritores espetaculares, sensacionais, né, estrangeiros, conviver com. Eu tive com Pablo Neruda, eu tive com Gabriel Garcia Marques. Recentemente, eu fui à Colômbia, tive com o irmão dele, que toca um instituto de jornalismo investigativo e livre, que ele criou, né, antes de morrer, enfim. Então, isso tudo é enriquecedor, né? Você fica com uma bagagem. E outra coisa, a matéria-prima do escritor é gente.
Quanto mais histórias de gente você tiver, mais matéria-prima você tem. Né? É verdade. Ricardo, pergunta dos escritores, essa é outra que a gente sempre faz. Como é que é a rotina de escrita? Tem um método fechado, sempre parecido para os livros? Horário? Como é que é essa rotina dos textos, da escrita, o cotidiano do escritor Ricardo Viveiros? Então, cada gênero tem uma rotina. As biografias, por exemplo, elas obrigam a você ir à casa do biografado, se ele é vivo. Se ele não é vivo, você obriga você a entrevistar pessoas que conviveram com ele, familiares, amigos, profissionais liberais que lhe prestaram serviço, às vezes o barbeiro, o motorista de táxi da esquina, são pessoas que contam histórias dos entrevistados, né? O médico, o dentista, a empregada doméstica, enfim. Então, há essa coisa de você ter que marcar uma hora, sair, entrevistar, voltar, e aí você guarda um horário para sentar, escrever. Né? Nas biografias, eu tenho uma equipe muito competente que me ajuda na pesquisa, nas entrevistas, na busca de informação, né? E assim por diante. Os livros infantis, não. Por exemplo, eu agora estou escrevendo um livro infantil novo que chama-se, já tem o título, isso é muito raro, o título sempre é o último, mas esse livro eu comecei pelo título. O título é A Anta Não é Burra, é Anta. Então, é um livro que conta a história de uma família de antas que veio da Colômbia para o Brasil e que a anta filha, que é uma menina revolucionária, inteligente, feminista, ouve dois pescadores conversando na beira do remanso e um deles prende o anzol no dedo, né? E o outro fala: você é uma anta. E ela fica revoltadíssima e resolve provar que a anta não é burra, é anta. E aí o que eu descobri? Conversando com zootécnicos, conversando com veterinários, que a anta é um bicho extremamente inteligente. Isso é uma injustiça chamar alguém de anta. Então, esse livro eu estou escrevendo há muito tempo e é assim, toda vez que eu tenho uma folga, eu toco um pedacinho do livro. Então, esse não tem rotina, porque ele não tem um prazo, o editor não está no meu pé cobrando. As biografias, o editor fica no pé cobrando. Então, você tem livro de história, livro-reportagem, então, poesia e livro infantil, você faz quando tem inspiração e quando tem tempo. Então, eu escrevo o dia todo. Eu sento no computador cedo e tal, e eu tenho o meu trabalho à frente da empresa, né? Eu tenho uma equipe espetacular, maravilhosa, que me poupa muito e me permite escrever artigos, escrever livro, né? Mas, com tudo isso, tem problemas que a gente tem que estar à frente, tem que olhar, tem que cuidar e tal. Então, é uma rotina tumultuada, mas eu sou muito planejado, organizado, disciplinado. Então, eu consigo fazer do tempo alguma coisa a meu favor. Ô, Ricardo, agora, por incrível que pareça, só faltam 10 minutos para eu abrir para o público. Passou voando. Eu vou ler aqui, um trechinho, uma curta frase de ninguém menos que Dom Paulo Evaristo Arns, a respeito de você, para a gente falar nesses 10 minutos de Brasil do presente. Eu vou ler essa frase de Dom Paulo e vou relacionar com um artigo que você publicou na Folha em 20 de julho, o artigo Frágil Democracia, né? Dom Paulo falou o seguinte sobre você: Ricardo Viveiros visitou os pobres da periferia, andou pelas estradas duras da vida, conheceu as manhas dos grandes e a proposta de paz dos pequeninos. Portanto, possui uma presença, uma posição definida. É a de lutar, mesmo que muita gente considere ilusão sonhar com a fraternidade e a justiça. Ricardo, da década de 70 para cá, muita coisa mudou, né? Mas você tem aí uma história na luta por direitos humanos, pela liberdade de expressão, e parece que, infelizmente, no ano de 2020, essa luta se faz cada vez mais necessária. Houve avanços, é claro,
mas estamos passando por um momento muito turbulento, para dizer o mínimo. E você falou sobre isso, né? Nesse seu artigo na Folha, você publicou em 20 de julho, né? Você lembrou que o governo federal tem usado slogans semelhantes aos slogans dos nazistas e disse que nada pior do que a desesperança para dar espaço aos radicais de qualquer ideologia, como também aos oportunistas. A frase é do texto. Então, queria que você falasse um pouco da tua avaliação no momento presente, dessa dor de cabeça, para dizer o mínimo, mais uma vez, que nós estamos passando hoje. Olha, eu tenho uma clareza muito grande em relação a isso, não só pelo fato de eu ter combatido a ditadura militar no passado e tido a triste oportunidade de ser preso, passar por tortura, ir para exílio, essas coisas todas, mas eu não me considero, nunca me considerei, não aceito o título de herói, porque tudo o que eu fiz porque quis e porque eu achei que era certo. Na verdade, eu era um legalista. Havia uma Constituição, havia um presidente eleito, havia um vice eleito, né? O golpe, seja de direita, de esquerda, de centro, é golpe. A Constituição é para ser respeitada. Se ela não é boa, vamos trabalhar para mudar. Vamos fazer uma Constituinte, vamos corrigir, aperfeiçoar, aprimorar, etc. Mas ela é para ser respeitada, a lei é para ser respeitada, né? Então, eu penso o seguinte: o Brasil é um país muito jovem. O Brasil, para país, é como um menino de 10 anos, né? Você vai para a Índia, para a Grécia, você vai para o Egito, tem coisas lá de 1.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo e tal. E agora, isso não justifica, porque você tem a Nova Zelândia, você tem o Canadá, você tem a Austrália, que são jovens democracias que não passaram o que a gente passa e assim por diante. Agora, eu vejo isso, como eu disse a você, com muita clareza, por quê? O povo brasileiro é um povo que vem sofrendo seguidas decepções. E é um povo que continua, por problemas de educação, de cultura, acreditando em salvador da pátria. Então, o Getúlio foi o salvador da pátria, não deu certo. Aí veio o Collor, foi o salvador da pátria, não deu certo. Aí veio o Tancredo Neves, aí morreu, não pôde ser o salvador da pátria, aí ia ser o fulano. Aí veio o Lula, foi o salvador da pátria e tal. Blá, blá. E as decepções foram constantes. Desmando, corrupção, todo mundo prometeu as reformas, ninguém fez. Todo mundo prometeu educação de qualidade, tentaram, melhorou, né? Mas não é o que o povo merecia, o que o povo pedia, não é o que o tributo altíssimo do Brasil paga, né? Eu vejo agora o pessoal discutindo reforma tributária, não é isso que tem que discutir. Tem que discutir o seguinte: o Estado gasta pouco ou muito? O Estado gasta bem ou mal? Antes da reforma tributária. Porque não adianta fazer uma reforma tributária e o Estado continuar gastando mal. O Estado continuar não entregando serviço de qualidade. Os que podem, pagam segurança particular, escola particular, hospital particular. Tudo isso é dever do Estado. Não é verdade? Então, o que eu vejo? Eu vejo que as seguidas frustrações do povo brasileiro fazem o povo brasileiro cair na armadilha do salvador da pátria. E aí, nem sempre o salvador da pátria, pelo menos, é preocupado com educação, com cultura, com saúde, com meio ambiente, não é verdade? Então, um salvador da pátria militar, ele é preocupado com tecnologia de guerra. Ele é preocupado com estrada para o tanque passar, ele é preocupado com telefonia para comunicar e tal.
É como se fosse um médico. O médico, o presidente da República, ia ser preocupado com saúde, né? O professor ia ser preocupado com educação, supõe-se, imagina-se, né? Mas nem sempre e tal, né? Já teve o sujeito que era advogado e foi um bom secretário de saúde aqui em São Paulo. É raro, mas acontece. Então, o que aborrece, o que preocupa? O que preocupa é a cultura do ódio. A cultura do ódio não soma, ela não une. O Brasil precisa de união e trabalho. O Brasil precisa de união e seriedade. Agora, se discute fake news, eu sou jornalista. Trabalho até hoje, aos 70 anos, em jornalismo, desde os 16. Aí, o que é fake news? Fake news sempre teve. Sempre teve. Então, qual é a discussão da fake news? É o seguinte: censura. Estão regulando o Zap. Não, estão regulando quem fala mentira. Estão tentando regular para impedir quem incita a sociedade à violência, quem difama, quem calunia. Não é verdade? Então, eu tenho uma frase que é o seguinte: liberdade de expressão exige responsabilidade de expressão. Como eu tenho outra frase de quem reclama que a imprensa bate no governo. A minha frase é a seguinte: a imprensa existe para governados, não para governantes. Não tem que ficar elogiando prefeito, governador, presidente da República. É obrigação se eles estão fazendo direito. Agora, apontar o que está errado é obrigação da mídia, é responsabilidade da mídia em informar a sociedade. Direitos humanos, a defesa da liberdade, do não preconceito, da não discriminação, a raça, a ideologia, a gênero, são coisas que eu faço desde menino. Agora é moda. Agora até tem um nome bonito, chama responsabilidade social. Eu tive desde que nasci. Ai de mim que fizesse uma malcriação para alguém porque era gordo, magro, negro, alto, baixo. Meu pai e minha mãe, puxava a orelha, tomava a palmada. Educadora, carinhosa e educadora. Então, para mim, respeitar direitos humanos é uma coisa que está dentro de mim desde que eu sou gente, porque eu fui educado de que isso é necessário. Respeitar o próximo, amar o próximo, defender a sociedade de injustiça, de irresponsabilidade, de preconceito, de discriminação, de racismo, é obrigação do cidadão, ou ele não é cidadão. Ricardo, última pergunta, assim, rápida, antes de eu abrir para o público. Abro aspas. Ricardo, você é meu companheiro de poesia e de esperança. Essa é a frase do Tiago de Mello, poeta, foi homenageado no Prêmio Jabuti de 2018, se eu não estou enganado, 2017 ou 2018. Minha última pergunta, antes de eu abrir para o público, e vou pedir para o público ter assim um pouco de generosidade comigo, porque a casa está cheia, tem gente no YouTube querendo perguntar, tem gente aqui. Minha pergunta é: de onde vem essa esperança toda que o Tiago de Mello te falou? De onde vem? E isso que você acabou de falar, de onde vem esse encanto pela vida, essa fé na vida toda? Pois é, olha, você me provocou agora há pouco sobre se eu não vou escrever minha autobiografia. Eu vou responder agora. Eu não vou escrever, porque eu não me acho alguém merecedor de uma biografia, exceto que eu possa contar a história dos outros. Eu tenho um prefácio de um livro de arte meu, que foi feito pelo Jacó Klintovitz, que é um grande crítico de arte, um grande escritor, tem quase 200 livros publicados, e bons, todos muito bons. Ele fala no prefácio do meu livro sobre a arte do Brasil, que eu levei 15 anos escrevendo, sobre os grandes pintores brasileiros, desde os viajantes, Ecaute, Debré, até hoje em dia, passando por de Cavalcante, Tomiotaki, enfim.
ele fala assim: o mérito do Viveiros é que ele se anula para falar do biografado. Então, se eu, como autor, vou disputar espaço, vou disputar imagem com o biografado, aí fica ruim, né? Então, o herói é o biografado, não eu, não o autor. Né? Você tem que se anular mesmo, você tem que se esconder. Eu tenho uma frase sobre assessor de imprensa. Assessor de imprensa é igual cirurgião plástico. Se você notar que foi feito o serviço, é porque foi mal feito. Então, você tem que fazer e ninguém pode perceber que você fez. Essa é a graça da biografia, do perfil que eu fiz como jornalista, muitos e muitos. Até isso me ajudou muito a ser biógrafo. Né? Então, eu não penso em fazer a minha biografia porque eu não sei contar a minha história. Eu tenho que arrumar um sujeito igual você, capaz de contar a minha história, mas não a minha história. As histórias que eu trago na memória de gente realmente importante que eu entrevistei na vida. Aí sim. Por exemplo, Linus Pauling, que foi prêmio Nobel de Química e prêmio Nobel da Paz, raro 2 vezes prêmio Nobel. Eu entrevistei ele, no final, ele tinha o número do campo de concentração gravado no braço, ele foi prisioneiro do nazismo. E eu falei para ele assim: olha, eu quero fazer uma pergunta de caráter pessoal. Não é para entrevista, é para mim. O senhor se incomoda? Desculpe, de eu fazer uma pergunta de caráter pessoal? Ele falou: não, meu filho, olhinho azul, bochechinha vermelha. Não, meu filho, pode fazer. Eu falei assim: olha, por que é que vocês, judeus, nós, porque eu sou também herdeiro lá atrás, pelo lado do meu pai, por que fica lembrando um negócio tão ruim, tão horroroso, tão feio, que foi o sofrimento durante o nazismo? Aí ele virou para mim com aquele olhinho azul bonitinho, a bochechinha vermelha, e disse assim: é para não acontecer de novo. Não é raiva, não é mágoa, não é vingança. É para não acontecer de novo. Então, a gente lembra o que é ruim para não acontecer de novo. Agora, eu sou... a frase é a seguinte: eu não tenho esperança. A esperança me tem. Ela está dentro de mim. Porque se eu não tiver, eu morro. Eu desisto. Quem é que consegue viver sem sonho? Então, aqui, ó, Sibila está ouvindo, que é um bom poeta, um excelente poeta. Quem é que vive sem sonhar? O dia que acabar o sonho, acaba a vida. E sonhar é o quê? Sonhar é ter esperança. Bom, com essa linda conclusão, eu fecho aqui as minhas perguntas. Agora eu só vou mediar as perguntas que estão aparecendo. Então, só para dizer boa noite a todos aqueles que estão com a gente no YouTube também. Temos 60, quase 60 pessoas aqui na sala. Já rolaram algumas perguntas, eu vou fazer por aqui. Quem quiser fazer pergunta, eu vou pedir para colocar o nome lá no bate-papo. Olha só, Ricardo. Por favor, Rogério, não estou conseguindo entrar no bate-papo, não estou conseguindo me inscrever. Você pode me ajudar? Não tem problema. Eu te coloco lá, Raquel, pode ficar sossegada. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Ricardo, por que o livro impresso é o preferido pela imensa maioria dos leitores? Porque ele é mágico. Eu entrevistei o Bill Gates num lugar, num ano, e entrevistei o Steve Jobs em outro lugar, em outro ano. Fiz a mesma pergunta para os dois, a mesma. O digital vai acabar com o livro impresso? Você acredita, vocês todos, que os dois, em anos diferentes, em lugares diferentes, sem ter combinado, responderam a mesma coisa? Espero que os meus netos leiam livros impressos. Nada substitui a magia, a fantasia, o sonho do livro impresso. Livro impresso vira a página e faz flip.
A Alexandra pergunta, Tempo de Amor e Guerra, da época do AI-5, você ainda tem o cartaz que o Ziraldo desenhou? Tenho sim. Essa história é ótima. Quer ver uma coisa? 1 minuto, 1 segundo. Fique tranquilo. Enquanto o Ricardo vai lá buscar, eu vou fazer mais uma pergunta da Alexandra. Olha aqui, ó. Diga lá. Olha aqui. Essa foto, olha eu aqui, com o cartaz do Ziraldo. Ó. Vai tapar a boca da MMMM. Sabe quem está aqui? As maiores atrizes da história do teatro do Brasil de todos os tempos. Aqui é o Ricardo, o rapazinho. Eu já fui quase bonito. Olha aqui. Olha aqui. Dulcina, Eva Tudor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara, Norma Beg e Cacilda Becker. Aí você quer ver um negócio? Olha aqui. Olha aqui. Ó. Nelson Rodrigues, olha o Ricardo Viveiros aqui. Ó. Nelson Rodrigues, a Bárbara Eliodora, a maior autoridade fora da Inglaterra sobre o William Shakespeare. Isso aqui é a escadaria do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, protesto contra a censura. Você está vendo por que esperança me move? Isso é 1968, revista O Cruzeiro, se eu não me engano. É isso mesmo. Olha o Brizola aqui. Olha o Tiago de Mello aqui. Ó. Esse livro que você tem na mão, qual é, Ricardo? Não, isso aqui, quando eu fiz 50 anos de jornalismo, os amigos fizeram um folheto, chama Trajetória. E aí tem os cartunistas todos que fizeram cartoon. Tem eu com o Papa João Paulo II aqui, que é uma oportunidade de entrevistei, virou santo. Né? E aí vai. É uma pequena história. Aqui, quando eu cobri guerras, enfim, né? É um documento que os amigos fizeram dos meus 50 anos de jornalismo. Ficar velho tem 2 vantagens. Só duas. A primeira é que você ainda não morreu. E a segunda é o carinho das pessoas. Todo mundo trata velhinho bem. Aqui nesse país tem gente que não trata, mas geralmente tratam velhinho bem. Ricardo, ainda outra pergunta da mesma Alexandra. Você prefere escrever poesia ou biografia? Tem preferência? Olha, escrever é a mesma coisa que música. Outro dia, o meu filho do meio, que é especialista em música, o Felipe, perguntou, e o meu caçula é cantor, o Miguel, ele perguntou para mim assim, pai, que gênero de música que você gosta? Eu falei, gênero boa. Então, eu não tenho preferência de gênero, eu gosto de escrever coisas interessantes, sempre que possível. Às vezes eu escorrego. Ricardo, vou abrir o microfone do nosso Fernando Dezena, que é um dos nossos sócios, está sempre aqui com a gente. Vai lá, Fernando, pode fazer sua pergunta. Boa noite. Essa entrevista devia ser em capítulos a semana toda. Segunda-feira um tema, terça-feira outro, porque o tempo está muito curto para tanta coisa boa, não é verdade? Obrigado. Então, você passou uma energia muito, muito boa, contagiante. Obrigado. 2 perguntinhas. Já foi falado aqui, né, que o livro seu de maior vendagem, O Poeta e o Passarinho, poesia, e você disse que nessa vida sua aí de escrevinhador, ficou muita coisa plantada no caminho, né? Se você plantasse árvores, tinha uma Amazônia para trás aí para a gente curtir. Desses livros que ficaram para trás, tem algum que você ache que fala assim, pô, esse daqui eu gostava tanto e ele não chegou na onde eu achava que ele chegaria? De público, não para você, é lógico. E cada um vai ter você tem o seu gosto. E uma segunda pergunta, se você tem alguma história boa para contar para a gente sobre o Brizola. Olha, a primeira pergunta, rapidamente, é o seguinte. Livro é igual filho. Você ama todos incondicionalmente. Não tem preferido.
Obviamente, um filho te dá mais alegria, às vezes, do que o outro, mas o seu amor é incondicional por todos. Então, obviamente, o público ele é sábio. Quando um livro não vende bem, eu tive a felicidade, todos os meus livros, todos, sem exceção, tiraram na primeira edição 3.000 exemplares. Isso no Brasil é raro. Eu não tenho nenhum lançamento de livro com menos de 300 pessoas e teve lançamento com 1.500, 1.200, 800 pessoas, que começou às 7 da noite e acabou meia-noite e complicado, o dedo doendo de dar autógrafo. Eu tenho já cerca de... O Rogério tem um número aí de quantos livros já tem vendido no total, eu não tenho isso de cabeça, mas o Rogério tem todos os títulos. Já ultrapassa quanto, Rogério? Só um segundinho, Ricardo. Só para aproveitar. Enquanto você vai procurando. Então, eu não tenho livro que eu não gostei e não tenho livro que eu acho que o povo não entendeu. O povo é sábio. Então, quando ele gosta, gosta. Quando ele não gosta, não gosta. Não adianta eu gostar. A crítica é o povo que vai dizer se é bom ou ruim. Não adianta eu achar que é bom e o povo achar que é ruim. Quanto ao Brizola, eu tenho um monte de história do Brizola, dá 2 horas, como tem de outros. Mas uma história boa com o Brizola, eu era repórter, o Brizola tinha feito a campanha para governador do Rio e ele tinha sobre ele a desconfiança que o tráfico de drogas tinha dado dinheiro para a campanha dele. Então, logo que ele se elegeu, a primeira coisa que ele fez foi fazer um negócio fantástico e prender o Escadinha, que era o bandido chefe, capo do tráfico de drogas no Rio. E ele fez isso emblematicamente para mostrar que ele não tinha ganho dinheiro da droga para se eleger. Acontece que ainda era o final da ditadura e o Escadinha estava na Ilha Grande, mas uma operação cinematográfica hollywoodiana, com helicóptero, com tudo, foi lá e tirou o Escadinha. Qual ele prendeu, tiraram o Escadinha. Aí eu fui para o edifício do Brizola, em Copacabana, subornei o porteiro, consegui entrar, subi pelas escadas, cheguei morto no andar dele, fiquei escondido num compartimento do lixo, de botar o lixo, e quando ele abriu a porta do apartamento para pegar o elevador, eu pulei na frente dele, acendeu a luz, a câmera e eu com o microfone. Aí virei e disse: governador, a que o senhor atribui a fuga espetacular do bandido Escadinha? Ele olhou para mim, olhou para a câmera, olhou para mim e, com aquele sotaque dele, disse o seguinte: algo há, querem desestabilizar o meu governo, não é verdade? Ou seja, culpando os militares, né? Insinuando que tinha sido coisa da ditadura para derrubar. Mas eu tenho muitas outras histórias. Ele era uma pessoa interessantíssima e um sujeito que, curiosamente, há quem diga o contrário, etc., ele era preocupado com educação. Tanto é que botou o Darcy Ribeiro para cuidar, e o Darcy Ribeiro criou os CIEPs, que depois foram imitados aqui pela Marta Suplicy com os CELs, né? Que era aquela escola de qualidade, tempo integral, o dia todo. Aliás, tem uma história ótima com o Darcy Ribeiro e com o Caio Fernando de Abreu, que era o escritor. Nós estávamos na Feira do Livro de Frankfurt e eu fiquei no mesmo hotel e fiquei com os dois, um morrendo de AIDS e o outro morrendo de câncer. E eu tentando animar os dois. Só que o Caio era assim, um sujeito muito triste, muito caído, muito assim negativo, né? Esperança zero. Já o Darcy Ribeiro é mais animadinho, mas estava caído e tal. Aí eu fui jantar com os dois. Imagina o clima do jantar, né? Um com AIDS e o outro com câncer ali, os dois magrinhos, escurinho e tal, doentinho, e eu ali querendo animar os dois, né? Botar alegria ali, botar pilha, né?
E aí eu comecei a falar com o Darcy Ribeiro começou a reclamar, né? Não, porque eu lutei pelo índio, não adiantou nada, eu lutei pela educação das crianças, não adiantou nada, minha vida foi inútil, não sei o quê. E o Caio gostando, né, daquele negócio para baixo, assim, que era o jeito dele. Aí eu virei e falei, espera um pouquinho, está tudo errado. Não é nada disso. Você lutou pelo índio e deu certo, você lutou pela educação dos jovens e deu certo, você isso, você aquilo. Aí ele deu uma animada, né? Aí desanimou de novo. Eu falei, o quê? Ele falou, eu fiz isso tudo que você está falando e pensei que eu ia morrer de tiro de marido ciumento e vou morrer dessa porcaria de câncer. Aí o Caio começou a rir. Eu falei, salvou sua vida. Você fez o Caio rir, conseguiu fazer o Caio rir. Você deu certo, pronto. Fantástico. Obrigado, boa noite. Obrigado. Ricardo, só dá uma olhadinha, eu não sei, travou o seu vídeo, nós não estamos te vendo. Ué? Tenta ligar e desligar, porque o pessoal do YouTube está dizendo que não está aparecendo. Para mim tá bom, está normal aqui para mim. Está aparecendo normalmente? Para mim, normal, imagem e som. Para mim também está, Rogério. Tá sim. Porque para mim não está aparecendo e no YouTube... Para mim está normal também. Estou vendo e ouvindo bem. Agora sim, Ricardo. Você ligou e desligou? Obrigado. Pronto. Vamos lá, tem bastante gente para perguntar. Vamos tentar ser rápidos. Walter Rogério, vamos lá. Só abrir seu microfone e perguntar. Ricardo, boa noite. Boa noite. Fiquei muito feliz de conhecer você. Obrigado. E você é um sujeito, um escrevinhador de esperança e de sonhos. O que eu ia perguntar a ti é sobre o livro Histórias do Meu Avô, biografia de Alceu Moroso Lima. Você dá uma pincelada para a gente, por favor. Então, esse livro é do Chiquito, que é o neto do Alceu de Amoroso Lima, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar no Jornal do Brasil. É um menino, ele já é um senhor admirado, respeitado, um líder cristão de direita, mas um homem altamente emocionado, inteligente, humano, respeitador, né? E o Chiquito, o filho dele, fez esse livro e eu tive a felicidade de ser o editor do livro e lançar o livro fez muito sucesso, inclusive concorreu ao Prêmio Jabuti, enfim. Então, é um livro muito bonito, é uma biografia feita pelo neto, que, de fato, viveu a vida desse avô. Então, é um livro muito rico. Quem quiser conhecer um pensador cristão, de direita, mas de responsabilidade social, uma figura mágica, um escritor encantador, que leia esse livro do Chiquito. Legal. Obrigado, Walter, pela pergunta. Um abraço, viu? Obrigado. Sibila, sua vez. Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação, pelos ensinamentos que você nos deixou e pelo seu carinho, pela sua forma gostosa de falar. Mas não na verdade, eu não agradeço a você, não, eu agradeço aos teus pais. E como você me disse, como você nos disse, foram eles que construíram essa cabeça generosa e genial que você tem. Então, eu agradeço aos teus pais. Mas eu te faço uma pergunta, né? Que como eles que construíram essa mente privilegiada, você fala que o fake news você já aprendeu sozinho, você aprendeu com as pessoas, aprendeu que no jornalismo não pode ter a mentira. Eu concordo bastante com você, mas eu faço uma pergunta. Será que essas coisas individuais que a gente aprende, que você aprendeu com seus pais, será que não há uma necessidade de socializar isso de uma certa forma? Por exemplo, diretas já, se fosse simplificada ao individualismo de cada um, ela não teria o valor social que acabou tendo. Então, eu te pergunto, né, se não é necessário construir essas mentes privilegiadas em torno de instituições
talvez até como a UBE, fazendo trabalhos assim coletivos. E muito obrigado aos teus pais. Olha, o meu pai chamava Remi, R-E-M-I. E ele ainda brincava quando as pessoas não entendiam. Eu falava, como é que é? Ele falava assim, 2 notas de música, Remi. E a minha mãe chamava Ionice, mas nunca ninguém chamou de Ionice, era a dona Nicinha, que era uma figura encantadora. No teatro, ela tinha o pseudônimo de Dionicedro. Então, de fato, você tem a mais absoluta razão. Agora, é importante que pessoas como eu, como você, como muitos dos que estão aqui nos assistindo, todos, e outros tantos, que tiveram o privilégio de uma educação, de um acesso à cultura, de uma informação que desse consciência cidadã, que desse responsabilidade. O negócio da fake news, eu trabalho com fato, eu não trabalho com versão do fato. Cada fato tem várias versões, tem várias interpretações, mas nós temos que estar responsavelmente comprometidos com o fato, o jornalista. Tem gente que me pergunta como é que um jornalista escreve ficção. Não é difícil, não é complicado? Ora, quando eu estou fazendo poesia, eu posso falar o que eu quiser, eu posso criar a fantasia que eu quiser. Mas, quando eu estou fazendo biografia, eu tenho um compromisso com a verdade, como eu faço numa reportagem. Então, você tem que ter a capacidade de ligar e desligar. Você é cineasta, você é poeta, você sabe disso, né? Um documentário, e você é dono dessa arte de fazer bem feito, ou um documentário, ele tem compromisso com a verdade. Agora, a poesia, não. A poesia é sonho, é imaginação, é viagem, né? Então, nós que tivemos a felicidade de uma educação e de uma cultura, eu diria até privilegiadas num país como o Brasil, nós temos obrigação de liderar processos. Então, você está corretíssimo. São essas instituições como a nossa UBE que têm a obrigação de pegar pessoas como você e como outros tantos, e eu posso ajudar também, e tudo, no sentido de buscar fazer valer a voz. O pessoal fala para mim, escuta, você é dono de uma assessoria de imprensa. Sua assessoria de imprensa tem clientes da indústria, do comércio, da agricultura, de serviços e tal. Como é que você escreve um artigo criticando o presidente da República? Como é que você escreve um artigo criticando o governador, o prefeito? Eu digo assim, olha, uma coisa é o empresário, dono da assessoria de imprensa, outra coisa é o cidadão Ricardo Viveiro, jornalista e escritor. Ah, mas eles se misturam sim, e eu tenho a coragem de dizer a verdade. Eu não vou ficar com medo de perder cliente, até porque minha assessoria é a única do país que não aceita conta pública. Governo municipal, estadual, federal, economia mista, não aceito, nunca aceitei. São 33 anos de empresa. O que o meu concorrente fatura por mês é o que eu faturo por ano. Mas eu não estou nem aí. O ganhar dinheiro é importante, mas desde que seja com dignidade. Então, você está absolutamente certo. Gente como você, como eu e como outros, tem a responsabilidade de se meter, de participar, de não ficar omisso. Eu, a vida inteira, fui do sindicato, da associação, de pais e mestres da escola do filho. Por quê? Como é que eu vou reclamar, como é que eu vou criticar se eu não participo? Só pode criticar quem participa. Não dá para ficar quieto em casa, feliz, seguro, sem risco, e o mundo pegando fogo e você criticando, falando mal. Não, vai lá e muda o que você está criticando. Ajuda a mudar, participa. Então, eu acho que você tem toda a razão, e toda vez que alguém me procura para participar, eu imediatamente digo, vamos lá. Obrigado, Sibila, pela pergunta. Vou interromper as perguntas por um instante só para saudar o presidente da UBE, que chegou. Ricardo, diz uma boa noite para a gente. Ricardo Ramos, filho.
Oi, pessoal, Ricardo Viveiros, prazer em te conhecer, prazer em estar com você aqui hoje. Eu tinha uma outra live, agora a gente vive mergulhado nas lives, uma que eu já tinha acertado com muita antecedência, não podia cancelar, mas eu tentei de todo jeito escapar dela o mais rápido possível para vir para cá e te ouvir um pouco, tá? Me desculpe, estou vendo aqui os amigos, muitos dos amigos de sempre, um beijo para todo mundo, é um prazer estar com vocês aqui, e estou vendo que a casa está cheia, estou gostando de ver, gostei de ver. Parabéns, Ricardo Viveiros, você atraiu muita gente hoje, muito legal, gostei de ver, gostei de ver. Obrigado, Rogério, vamos lá. Obrigado, Ricardo, seja bem-vindo a esta sala. Dando continuidade, então, às perguntas. Raquel, vamos lá. Ricardo, uma alegria revê-lo nessa estética nova das lives, da distância, saudades. E eu gostaria de relembrar o momento que estivemos juntos, que foi no lançamento do seu livro sobre Santana do Parnaíba. E logo depois que eu li o livro, eu fui visitar a cidade, surgiu aquela curiosidade, e é uma cidade que é uma joia, é uma relíquia, um lugar histórico, onde a gente ainda sente tão presente o bandeirantismo e todas aquelas histórias, um lugar muito lindo. E no momento que nós estamos assim, com muitas correntes chamadas decolonizadoras, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o bandeirantismo e sobre a cidade de Santana do Parnaíba e o seu livro. Um abraço grande, viu, amigo? Obrigado. Eu não tenho recebido as suas crônicas. Você não anda escrevendo. Ando, sim. Vou repor isso em breve. Então, tá bom. Raquel, é o seguinte, esse livro, e é um livro que vendeu muito, vendeu como livro didático, vendeu como livro de leitura, vendeu como livro de história, que ele é. Eu costumo dizer que ele é uma história da história do Brasil. Santana de Parnaíba foi mais importante que São Paulo. Pouca gente sabe que o padre José de Anchieta saía do pátio do colégio a cavalo e ia até Santana de Parnaíba dar comunhão para Susana, que era a fundadora e era a grande mulher da cidade. Ela não aparecia, porque naquele tempo mulher não podia aparecer, mas ela foi a primeira grande do estado de São Paulo, feminista, uma grande mulher, Susana Dias, uma grande mulher. Muito bem. Esse livro conta o seguinte, que de Santana de Parnaíba é que saíram as entradas e bandeiras que deram ao Brasil todo o tamanho de continente que o Brasil tem. Tanto é que, pelo Brasil afora, há inúmeras cidades com o nome Santana de Parnaíba. Em razão dali. Ali era o ponto. O pessoal chegava ali abastecia, ali pegava munição, ali acertava tudo e saía e tal, isso aqui. Então, esses bandeirantes, que na época, alguns ou muitos deles não eram tão boas pessoas, não eram necessariamente respeitando os padrões de hoje, né? Eles eram escravagistas, eles matavam índios e essas coisas todas. Então, nós sabemos disso. Agora, o livro conta a história do fascínio da cidade. Desde esse tempo, de 1500, eu comecei o livro, na verdade, na Espanha, no Tratado de Tordesilhas, e passo a Portugal, e de Portugal venho para a Bahia, venho para o Rio de Janeiro, venho para o litoral paulista e subo para o pátio do colégio e chego em Santana de Parnaíba. Então, esse livro conta uma história da história do Brasil feita por esses heróis anônimos. Essa é a grande graça do livro, mostrar pessoas que a história não respeitou, que a história não registrou, e mostrar a importância dessas pessoas para as fronteiras brasileiras, para esse Brasil continental que nós temos hoje.
É um livro que eu gostei muito de escrever, custou 15 anos de trabalho, né? Um livro que é pura pesquisa, pura investigação, né? Um livro muito mais até de historiador, né? Do que de jornalista, de historiador que eu não sou e de jornalista que eu sou, né? Então, foi um livro que me deu e continua dando muita alegria. Ricardo, só comentando que aqui em Mato Grosso do Sul existe uma cidade, Santana do Paranaíba, e essa cidade foi por onde passou o Visconde de Toné e encontrou a sua personagem Inocência. Foi mais uma coisa que me ligou a Santana do Parnaíba. Muito obrigada, querido. Até breve. Obrigado. Obrigado, Raquel, sempre aqui com a gente, muito obrigado. Ricardo, ainda tem algumas perguntinhas, podemos passar um pouquinho das 8h30? Pode, eu estou aqui por conta de vocês. Não fala isso que a gente fica aqui mais tempo, hein? Toda vez que eu estou em tão boa companhia, eu não quero que o tempo passe, eu não quero que acabe. Obrigado. O Fabrício Paneto Vieira pergunta, você, nesse tempo que a gente está vivendo, pandemia, guerra política, teve alguma inspiração de obra contando este momento que nós estamos vivendo? Artigos. Eu tenho escrito vários artigos, como eu disse, eu escrevo para a Folha de São Paulo, às vezes também publico no Estadão e em jornais pelo Brasil inteiro. Aquele artigo, inclusive, que você comentou, o Frágil Democracia, saiu em espanhol, saiu em inglês, em alemão e vai sair em russo. Acabou fazendo um sucesso danado. Mas eu tenho escrito, Fabrício, sobre a pandemia, sobre esse momento que a gente está vivendo, como está sendo, como poderá ser depois da pandemia, o que nós devemos nos preocupar depois da pandemia. Eu comentei aqui que, da mesma maneira que há o ruim da pandemia, há o bom da pandemia. E o bom a gente não deve abrir mão. Depois da pandemia, a gente não deve voltar com os erros. A gente deve manter a qualidade do que aprendeu, do que cresceu, do que evoluiu. Eu dei alguns exemplos até bizarros. A família ajuda em casa, tira o lixo, lava a louça, põe a mesa, e isso é importantíssimo. Por que a mulher tem que fazer isso só, e só ela? Não, todos nós temos a obrigação de participar, é uma vida em comum. A família é uma construção, ela é feita por todos têm que participar. A educação com lixeiro, a educação com entregador, a educação e o respeito ao profissional da saúde, e assim por diante. Então, tenho feito, não me inspirou um livro, mas, talvez lá adiante, quem sabe, mas artigos eu tenho feito. Ariovaldo Caudalho lhe pergunta, o que te levou a disputar a vereança em São Paulo? Essa eu não sabia, hein? Essa é antiga, essa é bem antiga. A história é o seguinte, num determinado momento, e aí eu lembro a pergunta do Sibila, num determinado momento, não havia ninguém do jornalismo, da cultura, da educação, que quisesse ser candidato e representar o interesse do setor. E aí um grupo me procurou e disse, você não quer ser candidato para representar os interesses do setor? Como eu sempre dei a cara para bater, eu aceitei, fui candidato e não me elegi por um pouquinho, fiquei terceiro suplente, um negócio desse e tal, mas foi uma experiência. Valeu, aprendi. A Júlia pergunta, durante todos esses anos como jornalista, teve alguma reportagem que mais te marcou? Aquela, assim, inesquecível? Várias. Eu trabalhei em rádio, em televisão, em jornal, em revista e agência de notícias. Já disse aqui que não por mérito, por destino e necessidade. Eu tenho várias grandes recordações, mas eu tenho uma que foi muito emocionante. Eu estava no ar, na Rádio Bandeirantes, eu era âncora do jornal líder de audiência na Rádio Bandeirantes, e houve uma rebelião na casa de detenção.
e nós começamos a noticiar ao vivo, porque a viatura da rádio foi para a porta da casa de detenção, e lá estava um repórter transmitindo e tal, uma rebelião violenta na antiga casa de detenção, lá no Carandiru, e eu no ar. E aí o produtor do programa, um jovem, um rapazinho, pegou o telefone e ligou para o diretor da casa de detenção, que era o Luiz Camargo Wolfman, o Luizão, chamado Luizão. Sabe quem atendeu? O bandido líder da rebelião, que tinha acabado de invadir a sala do diretor e prendido o diretor. Aí ele atendeu. Quando ele atendeu, o produtor me botou o bandido no ar. E eu entrevistei o líder da rebelião sozinho, no ar, ao vivo, e ele fez todas as reclamações, contou toda a história, e eu acalmando o sujeito. Foi um negócio assim de grande emoção, né? Então, há vários momentos, eu cobri guerra, né? Enfim, há momentos assim de imensa emoção, de alegria, de tristeza, né? Eu vivi muito isso. Eu me lembro quando morreram meu filho e a minha neta, passou na minha cabeça, né? Eu cobri tantos desastres contando a história dos outros, e agora eu não estou cobrindo, mas estou presente, vivendo a história que tanta gente viveu, a triste história de perder um filho e uma neta. Né? Um filho de 26 anos, que era cartunista, e uma neta de 7 meses. Então, a vida do repórter ela é construída entre a razão e a emoção. E quando ele está fazendo a cobertura, a entrevista, ele tem que botar a razão à frente da emoção. Mas ele tem que controlar essa emoção. É muito sofrido o trabalho. Muito sofrido. Então, a gente tem mais 2 perguntas, uma da Luciene e depois o Ralph quer fazer. Essas vão ser as 2 últimas. E depois tem um pedido para você ler uma poesia sua aqui para a gente encerrar a entrevista, se você puder. Então, Luciene, peraí. Pode fazer a pergunta, Luciene. Márcia! Não, vou pedir aqui ajuda aos universitários. Luciene, está conosco? Pega o livro de poesia meu lá, o Doce Sem microfone. Pronto, agora seu microfone está aberto. Agora sim, né? Pode perguntar. Primeiramente, quero te agradecer, Ricardo, uma aula aí para a gente, foi uma entrevista assim, fascinante. Você é muito carismático, uma pessoa muito agradável, muito obrigada mesmo. Eu moro aqui em Portugal, né? Estou em Lisboa. Estou indo para em novembro. Então, eu quero, depois eu vou pedir o seu contato, que eu quero marcar pelo menos um café com você. Tá bom? Mas com muita alegria. Eu fui durante 2 anos diplomata junto ao governo português. Eu amo Portugal, eu adoro Portugal, eu conheço Portugal inteiro. Norte, sul, leste, oeste. Não é tão difícil, porque é pequeno, mas eu conheço o país todo. Cada cidade, conheço Vila da Feira, conheço o que você nem imagina. São coisas assim apaixonantes, eu gosto muito. E eu vou muito feliz, vou dar um curso, vou participar de um seminário, vou dar uma palestra. A imprensa está me recebendo muito bem. Né? Eu tenho uma ligação com o Expresso, que é um jornal importante, respeitado. Aliás, estão para publicar esse meu artigo, Frágil Democracia. Né? Enfim, eu gosto muito daí. Vou tomar um café na sua casa. Tá bom. Eu sei que você mora perto do Pastel de Santa Clara, não é isso? Não, Pastel de Belém. Pastel de Belém. Isso, então, vou tomar um café Belém. com Pastel de Belém. Vai ser um prazer enorme. E a minha pergunta, eu também sou jornalista, trabalhei muito em televisão, jornal, revista no Brasil, e assim, as entrevistas que mais me tocaram foram de pessoas que eram anônimas, pessoas que não eram famosas. E eu queria que você contasse alguma que te tocou a alma mesmo, alguém que você entrevistou e você mudou por dentro, que você olhou e falou, nossa, essa pessoa simples, sem nenhum, às vezes, nenhum estudo,
e é uma pessoa extraordinária e tem realmente aprendeu com a escola da vida. Eu queria que você contasse alguma história para a gente. Olha, boa pergunta. E alguém aí atrás, desculpe, eu não lembro o nome, me fez uma pergunta sobre o livro que eu escrevi, que eu adorei, que eu amei, que eu achei sensacional, mas que não foi famoso, ou que não vendeu tanto quanto eu esperava que vendesse e tal. Então, eu vou lembrar uma biografia. Eu fiz várias biografias e não faço biografia de gente famosa, de gente rica, de gente importante. Eu tenho biografias de muitos famosos, mas eu tenho biografia de gente totalmente anônima. Por quê? Porque escrever biografia tem que ter faro de repórter. Você tem que garimpar uma história boa, né? Eu tenho um livro que é um sucesso, que chama Todo Mundo Disse que Não Ia Dar Certo. Aí, por que esse título? Porque eu garimpei e descobri 20 pessoas, homens e mulheres, de origens diferentes, idades diferentes, educação diferente, que tinham uma bela história, uma bela ideia, e todo mundo disse que não ia dar certo. E deu. E eles ficaram ricos. Eram pessoas simples, pobres, e ficaram muito ricos. Marcas famosas. Esse livro é um sucesso. Todo mundo disse que não ia dar certo. É da Geração Editorial. Então, ele conta 20 histórias de pessoas que eram simples, pobres. O cara vendeu um Fusca velho, levantou o fundo de garantia, vendeu um sítio da sogra. Então, todo mundo disse que não ia dar certo. Os caras peitaram e ganharam dinheiro, ficaram ricos, né? Então, o repórter ele é assim, ele fareja. Então, eu tenho algumas biografias de gente absolutamente desconhecida, cuja história é de sonho. Eu tenho um livro, por exemplo, chamado Coragem, que é de um espanhol que nasceu na escadaria do metrô, na Guerra Civil. A irmã empurrou a irmã para baixo para livrar do tiroteio, ela rolou a escada e o neném nasceu. Nossa. O pai dele e a mãe eram camponeses. O pai ganhava dinheiro apostando. Aí você vai falar em quê? Todo mundo apostava, trazia um boi e ele dava um soco na cabeça do boi, o boi caía morto. Quando o boi não morria, ele perdia a aposta. Mas ele sempre matava o boi, com um soco. Tão forte ele era. Esse sujeito era filho único. Esse pai e essa mãe eram loucos. Onde eles moraram no mundo, todo o dinheiro que eles ganhavam, eles transformavam em ouro, botavam num saquinho, cavava na parede, botava, pintava, arrumava. No dia de mudar da casa, eles tinham que derrubar a casa, porque eles não sabiam onde tinham guardado o ouro. Esse sujeito, sabe o que ele foi? Garçom do Hotel Glória do Rio, atendia o Juscelino Kubitschek. Motorista de embaixada, mecânico de barco de pesca no Peru, camponês, capataz de fazenda no interior do estado do Rio, fazendo café. Foi tudo. E hoje é milionário. Fascinante. Então, essas histórias que você descobre... Outro dia eu fiz um livro que foi uma das coisas que mais me emocionou na vida, de uma senhora, Lídia Miyake, cujo nome não é esse, ela tem um nome japonês, que veio do Japão para cá, lutou sempre com dificuldade. E é uma pessoa que construiu maravilhas. E hoje ainda é uma pessoa pobre, humilde, simples, mas rica, intensa, maravilhosa, porque é uma mulher de sonho. Sabe o que ela tinha? Uma pensão. Você não tem ideia dos estudantes que passaram por essa pensão, filhos de rico e filhos de pobre, que ela ajudou e cuidou. Quando estava doente, quando estava triste, quando brigou com o namorado, quando ficou grávida sem querer. Esse livro é um sonho. E é uma pessoa absolutamente desconhecida. Eu entrevistei camponeses. Eu entrevistei um senhor, um negro,
que foi botar o sapato no pé pela primeira vez, ele tinha 14 anos. E tinha que ser um sapato grande, porque o pé tinha aberto, de nunca ter calçado, o pé dele era uma lancha. Então, embora ele não fosse tão grande, precisava usar um sapato imenso, porque senão o pé não cabia. Esse sujeito, para mim, ele falou tantas coisas. Uma delas é assim: devagar que eu tenho pressa. Você fala, o que é isso, né? Devagar que eu tenho pressa de continuar vivo. Né? Frases que você fica pensando e pensando e pensando e pensando e faz o que você disse, você muda. Né? Qual é a importância da mentira? Eu ouvi isso de uma pessoa simples. Qual é a necessidade da mentira se você sabe que é mentira e o que importa é a verdade? Não é fantástico? É de uma simplicidade, né? Total. É humano, é muito Mas humano. Aí é que está. O segredo de escrever biografia, o segredo de escrever livro para criança, o segredo de escrever romance. Sabe, uma vez, o Gabriel Garcia Marques, sabe o que ele falava? Ele falava assim: não existe ficção, é tudo verdade. Aí eu fui amigo do Jorge Amado. Sabe o que o Jorge Amado dizia? Não existe ficção, é tudo verdade. Mas como assim? Eu ando por aí, eu vou no prostíbulo, eu vou no botequim, eu vou na hospedaria, eu vou no cais do porto, eu ouço história. O que é ficção é quando eu junto as histórias numa só. Uma que eu ouvi aqui, outra que eu ouvi lá, uma que eu ouvi no passado, uma que... Aí, a arquitetura do texto é ficção. As histórias são verdade. Por quê? Porque você tem que ser honesto. A matéria-prima é a vida. Você não... Agora, claro, há coisa criada, mas criada em cima de emoções que você viveu. Né? Então, a honestidade do autor ela é fundamental. É aquilo que o Drummond me disse. Receita para escrever bem é não escrever. Se você quer escrever usando peremptório, axioma, ninguém vai. Você sabe que o Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras, a Casa do Machado de Assis, recentemente autorizou uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro a traduzir para o português os textos do Machado de Assis, sem perder a magia, para poder voltar a ser lido na escola. Senão a molecada não quer ler. Então, o que é comunicação? O Paulinho da Viola, meu amigo, tem uma música maravilhosa, chama Sinal Fechado. Sim, conheço. Então, são duas pessoas que vão atravessar o sinal, o semáforo, o farol. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Como vai? Eu vou bem, e você? Né? Então, é essa a magia, é a simplicidade. Todos passarão, eu passarinho. Né? É o sucesso do nosso poeta gaúcho. Né? Por quê? Porque é simples, e porque é simples é bom, porque é simples faz pensar, porque é simples emociona. Se você explicar bom dia, o leitor acha chato. Ele quer entender o bom dia. Vamos lá. Obrigado, Luciene. Lembrando que a Luciene é a entrevistada da semana que vem. A nossa entrevistada na semana que vem é a Luciene, que tem também bastante história para contar para a gente. Fechando, última pergunta, Ralph, e depois o Ricardo vai ler um poema para a gente e a gente encerra. Ricardo, muito obrigado pelas palas que você está dando aí para a gente, você é sempre muito enriquecedor. Eu gostaria, se ele quiser, melhor dizendo, contar uma história
que ele enfrentou com um determinado papa, onde ele literalmente se desmontou? Olha, tem várias. Eu tive a felicidade de ter sido escolhido para ser o coordenador executivo da visita do Papa João Paulo II ao Brasil, quando ele veio a São Paulo. Eu tive a felicidade de conviver com ele uma semana, né, de ser uma pessoa que pôde ficar perto dele. Eu não sou religioso, praticante, mas eu tenho muito respeito pelo Dalai Lama, eu tenho muito respeito pelo Papa, eu tenho muito respeito pelas lideranças religiosas, né? Que são lideranças sérias, responsáveis e que se preocupam com a paz mundial e tal. E o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, ele era assim, né? E tal. Então, nós fomos recebê-lo no aeroporto, estava o Dom Paulo Evaristo Arnes e eu do lado, e lá adiante, assim, presos, o governador, o prefeito, o presidente do tribunal, o presidente da Assembleia, etc. E aqui no pé do avião estava Dom Paulo e eu. E o avião taxiou, parou, abriu a porta e apareceu o Papa. Mas era um negócio, assim, ele era alto, forte, vermelhão, de branco. Era uma figura assim impressionante, parecia o Cristo Redentor do Rio, lá do meu Rio de Janeiro, na porta do avião, né? E eu ali, Dom Paulo, eu olhando e tal. Aí ele desce a escada do avião e aquele gesto que se tornou famoso, ele ajoelha, beija o chão, o tapetinho e tal, levanta, e aí Dom Paulo, que era o cardeal arcebispo de São Paulo, ajoelha e beija o anel do Papa. E aí eu me senti na obrigação de fazer a mesma coisa, de ajoelhar e beijar, porque eu entendi aquilo como uma liturgia, um ritual que eu deveria cumprir, porque eu estava ali como coordenador executivo da visita do Papa e tal. Mas eu não estava bem, eu estava constrangido de ajoelhar e beijar anel. Porque, com todo o respeito ao Papa, ele é um ser humano como eu, e eu não era cardeal. Quando eu fui ajoelhar, ele me segura com a mão dele, cada uma era as minhas duas. Assim. Ele segura no meu ombro, não deixa eu ajoelhar, me levanta e me lasca um beijo no rosto de cada lado. Eu fiquei paralisado. Eu fiquei emocionado. Ele leu meu pensamento, ele leu minha alma, ele adivinhou que eu estava constrangido de ajoelhar e beijar o anel dele, ele não deixou. Bom, aí nós saímos dali, ele passou, cumprimentou as pessoas, descemos, entramos no Papa Móvel. Tinha um motorista da prefeitura e tinha aquele cardeal Marcinsko, que era o chefe da delegação, o Papa e eu sentadinho em Dom Paulo. Né? E vocês não acreditam a minha emoção em descer a 23 de maio na contramão. Foi a maior transgressão automobilística que eu cometi na minha vida. É delicioso fazer, e cheio de gente. E o povo aplaudindo, e o povo gritando, o povo rezando, né? E o Papa Móvel descendo a 23 de maio rumo ao Campo de Marte. E o povo nos viadutos, nas casas, toalha branca, acenando, aquele negócio todo. O motorista da prefeitura olha para trás, vira para mim e diz assim: "Ô, gente fina, faz assim com a mão que o senhor se elege senador sem fazer campanha." Nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço disso. Agora, tem várias histórias com o Papa. Dá 1 hora de conversa, histórias com o Papa. Como o Fernando Dezena falou, a gente devia dividir essa entrevista em capítulos, viu? A cada década, 1 hora e meia, 2 horas de entrevista. Ricardo, em primeiro lugar, em nome da UBE,
e pessoalmente falando também, eu quero agradecer muito. Temos ainda um poema seu. Só antes do teu poema, eu queria, se você me permitir, contar para o pessoal quais são os nossos próximos entrevistados. Faz favor. Assim eu procuro e acho aqui. Isso, enquanto você se prepara aí, para o pessoal saber os nossos próximos entrevistados. As entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas. Vocês são todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui na sala do Zoom, vocês que estão aí no YouTube, e aqueles que vão assistir essa entrevista depois. Semana que vem a gente tem Luciane Balbino, que acabou de fazer uma pergunta aí agora há pouco. Foi repórter, jornalista, escritora, dramaturga. Ana Maria Martins, no dia 18 de agosto, Academia Paulista de Letras, participou da secretaria da UBE, da diretoria da UBE, quando foi na presidência de Ricardo Ramos, né? Vai ser uma grande entrevista. Mariana Félix, que é slammer, poeta, que tem milhares de seguidores, milhões de vídeos, de vídeos assistidos no YouTube, que representa aqui para nós um movimento importante dentro da literatura brasileira hoje. Em 1º de setembro, Ana Lazevicius, que é autora de livros para criança e adolescentes, e Gabriel Perricet, que é educador. Vão fazer essa entrevista juntos. Em 8 de setembro, Márcio Gaspar vai falar para a gente de canção popular, né? Ele tem histórias e histórias e histórias para contar para a gente sobre canção popular. 15 de setembro, Cíntia Matar vai dar continuidade a um debate que nós promovemos aqui a respeito de direitos autorais. Ela vai dar continuidade a esse debate aqui. 29 de setembro, Tony Bellotto, que além de ser guitarrista dos Titãs, é lógico que eu no dia vou ter que fazer alguma pergunta sobre rock and roll, não vou me aguentar, mas é também escritor, vai falar aqui dos livros dele. Então a agenda tá boa, Ricardo, a sua poesia, depois vou dar a palavra para o Ricardo Ramos para a gente se despedir, vou encerrar a entrevista. Olha, é desse livro, Doces Beijos Amargos, cuja capa é do Zélio Alves Pinto, e as ilustrações também. Canção da Fraternidade. E quando não há mais ar, você assopra em minha face, e eu aspiro, respiro, deliro. Quando tudo está negro, você olha em minha estrada, e eu caminho firme sob o sol. Não havendo água, você chora em meus lábios, e eu engano a sede. Ao me faltar alimento, você reparte comigo sua fome e me consola o vazio. E quando não há mais força, você me abraça, me esquenta e me faz subsistir de pé. Quando a vontade de morrer é grande, você canta para eu dormir. Eu acordo, recordo meu sonho e há esperança de viver. Eu agradeço de coração essa entrevista encantadora. Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, faz as despedidas e a gente encerra a noite de hoje. Ricardo, eu agradeço muito a sua entrevista. O pouco de tempo que eu fiquei aqui fez com que eu tivesse tido muita pena de não ter assistido a entrevista toda, mas ela vai estar gravada no YouTube, eu pretendo degustar a entrevista o mais rápido possível, porque pelo entusiasmo de todos os presentes aqui, pelo que apareceu no chat aqui, eu sei que todo mundo adorou. Então, parabéns, um prazer enorme te conhecer finalmente pessoalmente, né? Se é que esses encontros virtuais significam conhecer pessoalmente, né? Mas é quase isso, né? E eu queria agradecer, como sempre, a presença de todo mundo, lembrar que a Maria Mortati amanhã está lançando o livro dela, né? E convidar todos para esse lançamento, a nossa amiga que está sempre aqui presente. E, enfim, deixar meu beijo aqui para todos os amigos da UBE
e muito satisfeito com a entrevista, com a presença de vocês. Eu acho que a gente está conseguindo, aos pouquinhos, fazer a OBE que a gente queria, tá bom? Beijo para todo mundo, gente. Bom, muito obrigado, Xará. Eu conheci seu pai, eu admirei muito seu pai, sempre admiro muito o trabalho dele, a obra dele. E eu disse outro dia para o Rogério que vocês estão fazendo uma gestão muito boa, dá alegria. Eu andava triste com a minha UBE, mas hoje eu ando feliz. Vocês têm feito um trabalho sério, responsável, independente, vocês têm dado voz às novas gerações, vocês têm tratado com respeito às gerações do passado, vocês estão resgatando a dignidade da União Brasileira de Escritores. Ela volta a ser uma casa do escritor, da escritora. Ela volta a ser um fórum de discussões da intelectualidade brasileira. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, é isso que a gente quer. Muito obrigado por vocês terem me feito o convite. Eu espero que tenha tomado o tempo de vocês de uma maneira prazerosa. E foi. As ordens de vocês, e vamos juntos, e parabéns pelo trabalho, e muito obrigado a todos os que entraram, ficaram, participaram, saíram, ouviram, e é sempre bom ter esse carinho do leitor, do colega, esse aprendizado, essa troca de energia positiva que soma nessa esperança para melhorar esse país tão complicado e sempre tão judiado na cultura e na educação. A gente vai melhorar o país, vamos sim, todos juntos. Pessoal, eu agradeço a todos, agradeço ao Ricardo mais uma vez. Ricardo Viveiros, foi uma entrevista encantadora, uma aula para todos nós. Eu vou encerrar a nossa gravação com essa despedida, mas eu deixo a sala aberta um pouquinho mais para quem quiser se despedir aí. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada. Beijo, Raquel. Boa noite, pessoal. Bom te ver. Querido. Boa noite a todos, obrigado. Boa noite, Walter. Um abraço. Boa noite, Ricardo. Boa noite, presidente. Um abraço para todo mundo. Obrigado, bom te ver. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Maria, amanhã estaremos lá, hein, Maria? Boa noite, Ricardo. Pessoal. Obrigado, Ricardo, pela entrevista. Boa noite a todos, boa noite, Rogério, boa noite, Ricardo. Está desligado o microfone. Um abraço. Boa noite, Maria, presidente. chegou hoje, hein? O teu já chegou, Maria não está Ricardo, conseguindo não. abrir o microfone, Rogério. Você consegue? Tentar. Maria, veja se apareceu para você ativar o seu som aí. Conseguiu. Boa noite. Boa noite. Posso falar? Prazer estar com vocês. O Carlos já se retirou.